Benefício assistencial BPC parece aparentemente ser um benefício super fácil de fazer o pedido. No entanto, ele requer muitas outras avaliações que talvez você não tenha atentado para isso ainda. Por exemplo, se eu vou requerer um benefício para idoso, então a minha análise será idade e miserabilidade e vulnerabilidade. O meu olhar terá que ser em provar que faz jus à idade, mas toda a estrutura familiar não tem condições de sobreviver e não tem quem o faça por ele. Se eu vou fazer um pedido, requerer um pedido de deficiente, aqui nós temos ainda critérios maiores a serem analisados. Por exemplo, um BPC requerido para uma criança não é a mesma avaliação e os mesmos requisitos de um BPC deficiente para adulto. Vou te dar um exemplo. Quando eu me refiro a um BPC deficiente para uma criança, os meus critérios avaliadores precisam ser no sentido de que a criança faz tratamento, de que a criança não desenvolve na mesma faixa etária que as demais crianças, ela tem um atraso na fala, no aprendizado, no comportamento, ela precisa de sempre a mãe ou o pai, uma terceira pessoa para vigiar constantemente, e essa terceira pessoa vive em prol dessa criança, não pode trabalhar fora. Então, eu preciso ter o meu olhar restrito para as deficiências, acompanhamentos, a situação financeira que envolve o tratamento dessa criança. Não vou relacionar ao trabalho porque a criança não trabalha. Então eu preciso provar que os impactos que essa criança tem é no sentido da restrição compatível com a sua idade, com as barreiras compatíveis com o desenvolvimento da sua idade com as demais crianças. Ao contrário de quando eu vou, por exemplo, requerer um benefício para uma pessoa que tem uma deficiência visual. Aqui eu vou trazer na petição inicial os documentos comprobatórios e eu vou debater sobre o que? Renda per capita, mas aqui também eu tenho que relacionar, coloquei até algumas coisas aqui para eu falar para vocês, barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, que são os impedimentos que as barreiras, os edifícios públicos e privados têm para esse público, barreira de transporte, barreira na comunicação e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. Então, eu vou trazer na minha petição essas informações dizendo essa pessoa tem essas barreiras. Eu preciso olhar para cada uma dessas deficiências e trabalhar em cima de cada uma delas, juntamente com o que? Se eu estou querendo para deficiente. Agora, se eu estou falando de um BPC que já foi indeferido ali na via administrativa, então que não está falando sobre a deficiência, mas está falando de renda per capita, então aqui já é uma outra história. O meu olhar se volta para o grupo familiar, onde eu vou provar que o INSS não analisou toda a estrutura familiar, onde vive, as condições que vive, quanto gasta. Então, quando eu falo de renda per capita familiar que negou e eu vou trabalhar em cima disso, o meu olhar, a minha discussão é em cima também da questão socioeconômica familiar. Eu vou levar em consideração e trazer as informações que eu vou convencer o juízo não só da deficiência, mas a toda a estrutura socioambiental, a evolução, a questão de faixa etária, de condição familiar, de mercado, de idade, de instrução, de profissão, lugar onde vive, o ambiente onde vive, o local social. Então eu tenho que levar em consideração todas essas questões que deverão ser analisadas quando se fala de renda per capita familiar. Espero